Estamos voltando. Ok, Paulo, se você quiser continuando, porque está sendo gravado, acho que o pessoal de casa depois consegue acompanhar mesmo que os outros colaboradores estejam chegando. Beleza, presidente, obrigado. Então, só retomando o último tópico, bom, então, na audiência referente à corporação musical, foram trazidas falas defendendo o ato da banda subir para tocar, sem ter o conhecimento do contrato não assinado e também não existia a firmeza do pagamento desses músicos, né? Existia uma promessa, mas nada era certo ali. Então, dentre essas falas que defenderam esse ato da banda subir para tocar de graça sem contrato assinado, eu me pergunto se quem trouxe essa fala, quando trabalhava para a estatal, quando pleiteava um aumento salarial e aquilo tinha que ir para negociação junto ao sindicato, por que eles não foram trabalhar sem o reajuste salarial? Porque, bem ou mal, eles estavam ganhando, diferente da banda que não estavam ganhando nada. Então, por que não foram trabalhar? Não, o que faziam? Greve de 2, 3, 4 meses e a população sofria. Eu mesmo, né? Até hoje eu tenho um processo no Detran porque eu não fui notificado de uma multa que eu tinha recebido na Anhanguera, né? Que minha carteira foi cassada porque, né? Eu não recebi a notificação. Vocês já devem até saber de qual estatal eu estou falando. Então é fácil você falar. Você tem que, eu acho válido, eu acho louvável vocês subirem para tocar sem receber, porque é em prol da arte e da cultura. Ué, então por que você não foi em prol da comunidade que precisava do serviço trabalhar sem o reajuste salarial? Detalhe, sem o reajuste, porque o seu pagamento estava certinho na sua conta. Então, pessoal, percebam que é muito fácil você falar e apontar o dedo para os outros. Começa a olhar para si mesmo, né? E aí sim, você faz uma avaliação do cenário dentro do contexto que você já esteve, se você agiria sim como a banda. Você não agiu, então você não tem o direito de criticar naquela audiência quem não apoiou o fato da banda ter subido para tocar de graça, tá? Eu também não apoio o fato da banda ter subido para tocar de graça, tá? Se foi em nome da arte e da cultura, defenda isso quem tem propriedade de fala, mas não quem não fez isso na prática. Era só isso que eu tinha para falar, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Pessoal, então assim, é lamentável assim, o contexto que a gente vivenciou ali, eu especificamente, né, como estava numa linha de frente, como eu disse para vocês, não é fácil estar nesse papel, e trazer os posicionamentos que eu coloquei, né, em relação ao exercício da arte e da cultura no município. E aí, naquele momento, veio muitas conversas que eu já tinha tido, muitos debates que eu tive já com outros artistas, inclusive depois, se alguém quisesse colocar em relação a essas falas, porque algumas das falas eu transpus, né, de conversas com parceiros e artistas, de como a gente pensa, né, a questão do artista no município de Pirassununga. Eu disse ali que se eu fosse a banda eu subiria no coreto sim, mas para fazer um protesto. Ficaria como instrumento e não tocaria nada para a população entender o que é que estava acontecendo. Porque não vai entender mais. Muitas gentes sabe que está tudo bem, que ficou legal, que segundo aquela nota do jornal já está tudo ok, e algumas outras pessoas, como o conselho, por exemplo, sabe que não está tudo bem, que não foi assinado o contrato. E aí, de lá para cá, eu venho repensando essas questões também, porque enquanto artista, enquanto muitos parceiros artistas que eu tenho aqui, eu sou muito acessado, muito chamado. Olha, a gente precisa de uma parceria, a gente precisa de um movimento. Olha, vai ter uma apresentação, né? Você poderia fazer uma participação? E eu já comecei um embate, que inclusive eu debati isso aqui há um tempo atrás, e a gente não posso falar o nome da pessoa, que a pessoa precisa colocar depois se preferir. Mas que a gente, enquanto artista, se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar. Então, assim, pedir uma participação no seu evento, ok, meu querido, meu cachê é tal, meu valor é tal. Que fui eu.
Então tá bom, Samantha, depois a gente deixa você falar melhor, então, porque é isso mesmo. Então, assim, vou dizer aqui, né, retomando aí a questão de que eu anunciei uma renúncia novamente, né, porque não é a primeira vez que eu tento fazer esse ato de saída. Estou aqui falando publicamente que a partir de então, qualquer movimento que vier para mim, de que eu precisar indicar alguém, de que eu tiver a ideia de alguém que faça alguma coisa, eu já estou falando para essas pessoas, olha, da minha parte eu vou indicar artista assim, qual é o orçamento que você tem? Ah, é gratuito, assim, então eu sinto muito da minha parte, eu não vou indicar ninguém. E eu acho, gente, que a classe artística, é aqui que eu falo, cadê os artistas da cidade? Que a gente precisa dar essa mão, amarrar esse braço e falar a mesma língua. Porque se a gente tiver o contraponto disso, de artistas que sobem para tocar gratuitamente, a gente não vai modificar essa realidade nunca. Eu estou num exercício já que eu tenho muitos anos já de atividade artística, já participei de muitos trabalhos, né, muitas coisas gratificantes. O exercício com o público é maravilhoso. O público sempre sai lindo, abraçando a gente, sorrindo, dizendo que aquilo transforma a vida, que é um momento emocionante, que lembra a infância, etc e tal. Mas como uma das nossas conselheiras disse lá na tribuna, e a nobre vereadora está aqui presente, não nos deixa mentir, a gente come, a gente bebe, a gente paga a conta, tem boleto chegando. Eu estou numa situação privilegiada porque eu sou do setor público, né? Sou artista, mas eu sou do setor público, sou assalariado, tenho minhas, né, regalias, vamos dizer assim, minhas seguranças, né, de contratação. E quem não tem? Nós temos conselheiros aqui que não têm férias, porque são autônomos, que vivem a vida ali para ganhar o dia seguinte. Então, gente, que minha fala chegue a muitas pessoas, pode parecer prepotente ou arrogante, não é esse o sentido, não quero ofender ninguém, não quero desmerecer ninguém, mas não me peçam mais de graça aquilo que a gente pode cobrar. Artista, assinado artista. Passo a palavra para quem queira fazer uso. Eu quero a palavra, mas é daqui a pouco. Eu estou fechando uma porta aqui, peraí. Só deixa eu ler, então, a mensagem do chat aqui do Thomas. Ele pergunta aqui, só por curiosidade, a Corporação Musical de Pirassununga entrou em contato com o Conselho por qual canal? Entrou através do nosso e-mail, Thomas, o conselho culturapirassununga@gmail.com. Eles encaminharam, na verdade, eles entraram em contato com a gente à época para solicitar aí ajuda para saber quais eram os apontamentos que estavam aí impedindo a contratação da banda por inexigibilidade. Samantha, a palavra. Isso, essa pauta foi levantada, só para completar, essa pauta foi levantada, Thomas, naquela reunião que foi realizada na biblioteca, né, Joyce? Isso. Que foi trazido esse e-mail para os conselheiros. E aí ali foi pedido para o conselho se posicionar, fazer um questionamento à Secretaria de Cultura, quais eram os apontamentos que negavam essa contratação, essa continuidade. A cultura não, a procuradoria diretamente. A gente estava com o procurador nessa reunião, inclusive. Isso, desculpa. Exatamente. Por favor, depois eu poderia falar? Sim, vamos lá. Samantha primeiro, depois Clarissa. Na verdade, gente, enfim, é a primeira vez que eu faço uso da palavra, né? Estou prestando atenção desde o começo, mas muitas coisas atropeladas, mas estou aqui. Eu vou falar um pouquinho baixo, porque eu já estou no espaço de dar aula e está rolando outra aula. Essa questão da gente cobrar pelo nosso trabalho, alguém enganou a gente, que quando a gente trabalha por amor, que a gente pode fazer as coisas de graça, né? Nada impede que a gente, enquanto apoiando um outro projeto, né, que a gente dê a nossa contribuição através do nosso trabalho. Mas existe uma questão que é muito latente aqui na cidade, independente se você, artista, é convidado pelo poder público ou, inclusive, por questões particulares, grandes escolas, grandes empresas, que pedem, eu vou falar do meu peixe, né? Que pedem um teatrinho, uma apresentação que você já tenha pronta, do tipo, não precisa fazer nada especificamente para mim, né? E aí chamam você para ser jurado, chamam você porque você tem conhecimento, estudou, gastou tempo
inteligência e dinheiro para chegar onde você chegou. Então, trocar o nosso trabalho por divulgação não é pagamento. Nunca deveria ter sido feito dessa forma, mas existe uma cultura na cidade que chama os artistas e a gente, quando ou está no começo de carreira, ou acabou de voltar para a cidade depois de estudar, ou que saiu daqui para estudar, ou de fazer muitos cursos, a gente oferece numa primeira vez, confiando que numa próxima vão te chamar de novo, mas aí querendo te pagar. Lê do engano, na próxima vez vão te chamar de novo de graça, porque sabem que você vai de graça. A Samanta já é mal falada, né, no bom sentido. Ai, mas se chamar Samanta, ela cobra. Mas não é a Samanta que cobra. A Clarissa tem que cobrar, o Almir tem que cobrar, a Joyce tem que cobrar, o Thomas tem que cobrar, o Paulo tem que cobrar. Inclusive, existe um piso para isso. Se você quiser, você pode cobrar um valor simbólico. Tem um piso salarial por hora, gente, ou por diária. Basta olhar no SAPED, que é o Sindicato dos Artistas e dos Trabalhadores da Cultura. Se todo artista passar a cobrar, eu juro pela Deus, assim, 50 conto, gente, vai acabar com essa cultura de ficar chamando o artista de graça. O médico tem que amar a profissão dele. Mas não é por isso que ele faz de graça. Se ele faz de graça para você no SUS, o governo está pagando ele. Quando te ligam em cima da hora, isso já aconteceu há muitos anos atrás, tá? Não estou falando desse ano especificamente. Se para amanhã, para a semana que vem, você não tem nada para colocar na programação do Natal aqui no Castelinho, mas é de graça, porque eu não tenho como pagar. A pessoa da secretaria, às vezes te pede isso constrangido, porque é o papel dele, ele é funcionário. Alguém já pediu para o Sérgio Reis vir de graça em Pirassununga? Estãozinho Chororó? Qual é a diferença deles? Eles também estudaram. A diferença é que eles não fazem trabalho de graça. Eu sinto muito, é assim, um discurso, que capitalista que ela é, mas artista não é tudo. Não, eu pago conta. Eu não olho para a dona da casa onde eu pago aluguel e falo, oi, quer um teatrinho? Eu faço um teatro aqui na sua casa, você divulga a minha arte, daí a gente troca moradia por teatro. Óbvio, né? Existem permutas, existem trocas, o artista está muito envolvido em projeto de artista, mas a gente tem que olhar se aquela pessoa, aquela empresa, aquela instituição, aquele poder público gira uma manivela que vem através de imposto, de mensalidade, de dinheiro, ele recebe, ele tem que pagar pelo trabalho que ele quer. O artista executa trabalho. Ninguém fala para o técnico de som para ele ir trabalhar de graça, sabe por quê? Porque ele não vai de graça. Ninguém chama o técnico de luz de graça, é o primeiro a receber no espetáculo, gente. Se o projeto é meu enquanto artista e tiver que pagar um monte de gente, a única pessoa que não dá para pagar e que fica por último é o próprio artista do palco. Porque todos os técnicos, a produção, a bilheteria, todo mundo foi pago. Então, assim, se a gente começar, e é um pouco do que falou a Sandra Vadalá semana passada, mas é médio o que ela falou, né? Se a gente não se valorizar, eu valorizo o meu trabalho, mas quando a gente está falando de valorizar, é colocar um preço mesmo. Para parar, mas aí não vão me chamar nunca mais. Que não chamem, gente. Mas aí eu vou pagar minhas contas com quem? Com quem chama e te paga. Eu faço porque eu amo. Azar de quem não ama o que faz. Mas eu pago conta com o que eu amo, né? É sério isso. É muito sério. As pessoas não cansam de ficar pedindo o nosso trabalho de graça. Em troca de divulgação. A minha divulgação sou eu. A não ser que você vá pagar um outdoor para mim. Aí é outra coisa. A não ser que você vá colocar um anúncio da minha escola de teatro toda semana na rádio, no jornal. Primeira página, vai pagar. Aí tudo bem, aí é alguma troca. Mas se a gente não fizer isso, não vai ter quem faça. Vai entrar governo, vai sair governo, vai trocar secretaria, vai trocar funcionário, e todo mundo vai ficar pedindo o nosso trabalho de graça. Como sempre. Então era isso. Obrigado, Samanta. Obrigada. Essa é a questão, né? Essa é a relação que a gente tem de discutir e refletir a arte, né? E, infelizmente, nesse prisma, né? Eu tive um pouco de dificuldade de lidar com esse debate quando eu conversei com a Samanta sobre isso, porque, como eu disse, né? Eu estou numa esfera, estou na área educacional, no setor público, então, assim, as pessoas me chamam bastante. E aí, às vezes, até assim, eu coloco um pano na frente, esquecendo que eu sou um artista, que eu também tenho a minha questão artística, criativa, reflexiva, que eu preciso desse momento também
da arte, né, em si. Mas, enfim, olha, a Clarissa pediu a palavra, como a gente está no avançado da hora, só vou antecipar, a gente teria mais 1, 2, 3, 4, 5 pautas, inclusive a próxima audiência da Aratu. Nós temos andamento da Lei do Sistema de Cultura, retomada das assinaturas dos conselheiros em documentos, Secretaria de Comércio e Indústria no prédio do Centro de Convenções e o Carnaval de 2022. Eu já sugiro que depois da fala da Clarissa, a gente encerra a nossa sessão de hoje. Se vocês julgarem que é necessário, a gente já marca uma extraordinária para dar andamento nessas outras pautas que faltam e que são tão urgentes quanto e polêmicas quanto. Clarissa? Só rapidamente, eu me lembro que quando estava sendo pensado e escrito o Plano Municipal de Cultura, se não estou enganada, o Festival de Teatro Cacilda Becker, ele entrou como uma lei, tá correto? Correto. Ele já era, né? Ele já Tá. acontecia antes. Ok. E Já aí, falo. sobre a questão da banda, né? E a partir de mecanismos legais, não sei, com votação chamada com antecedência, enfim, talvez a Fábia entenda melhor desses mecanismos, o mais democrático possível. Seria interessante, né, ou seria possível incluir, então, ou fazer, né, que é do legislativo, uma lei ou uma emenda, não sei, que falasse que essa banda, com essas especificidades e tal, com essa descrição toda, ela, pela sociedade, pela população, ela foi eleita e foi escolhida, e agora existiria, então, uma legislação para que ela continue a exercer o seu ofício, seu trabalho, de forma remunerada e explicando isso. Seria uma forma de proteção desse patrimônio material e imaterial, né? Não sei como dizer, se é possível e se o legislativo faria isso, enfim. Clarissa, desculpa, eu perdi um pouco o fio da meada, eu não entendi certinho a propositura. Você podia repetir, por favor? Então, Eu entendi. Paulo, Eu posso Pode, complementar da Clarissa eu e estava da... lendo a lei do Festival Cacilda Becker e aí minha mente distraiu, desculpem. Ah, não, pelo que eu entendi, Clarissa, você pensou num dispositivo legal, se é possível, um dispositivo legal onde não precise mais entrar nessa contenda que está sendo esse contrato com a firmar o contrato com a banda, não é isso? sim, se é possível, da forma mais democrática possível, entendeu? Fazer uma consulta ampla à sociedade, instrumentalizar isso através de voto ou através de, não sei, registros, enfim, mas que se criasse, então, uma legislação ou uma emenda que fala que desse proteção para esse patrimônio, tendo como justificativa que a própria sociedade, a qual é pagadora de impostos e a qual, a partir desse dinheiro, é que tudo acontece nesse município. Então, se a própria população, ela escolhe por isso, e é possível fazer uma legislação para isso, não resolveria, então, para os próximos anos, ou para as próximas, independentemente de secretário ou de composição desse conselho, mas deixaria essa banda, né, protegida? Existe um meio legal, eu só não sei como ele é feito. Posso responder? Sim. A Fábia disse que também, ela colocou aqui no chat que vai verificar essa possibilidade e vai responder depois para a gente, Clarissa. Mas eu sei que existe uma forma, e o Braganholo falava disso no ano passado, que é transformar a banda e a orquestra sanfônica e outros corpos culturais como corpos estáveis.
Ninguém abre edital de tanto em tanto tempo para ver que banda, que orquestra que vai competir com a OSESP, por exemplo. A OSESP é um corpo estável, né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, enfim. Pirassununga pode ter a banda municipal como um corpo estável. Aí a gente tem que ver juridicamente, legalmente, como isso é feito. Mas aí já acabaria com essas burocracias, ela sendo um corpo estável. Exatamente. Era exatamente o que eu ia comentar. Tem essa questão do corpo estável. Eu andei pesquisando há um tempo atrás também no fator de municipalizar a corporação. A banda Zequinha de Abreu, em Santa Rita do Passa Quatro, ela é municipalizada, e aí eles recebem uns valores, são, na verdade, bolsa-auxílio. Então, cada estágio de músico recebe um valor, eles têm uma contrapartida de dar aulas para as crianças em situação de vulnerabilidade, tem todo um trabalho social por trás. É incrível, é incrível. Então, assim, se a gente fizesse isso, seria incrível. E aí a gente perde a gente para com essa coisa de contratar a banda como uma prestadora de serviço, e ela passa a ser uma coisa, acredito eu, que fique mais segura com relação ao patrimônio e tudo mais. Se a vereadora Sandra aí também, como já colocou no chat, ela puder pesquisar isso, e a gente também está aqui enquanto conselho de braços dados para auxiliar nessa pesquisa, busca e estudo de legislação para que isso aconteça. Thomas pediu a palavra. Né? Eu ia pedir para fazer uma leitura do chat antes do Thomas entrar, só para a gente deixar o Paulo aqui concordou com a extraordinária para a próxima semana. A Samantha comenta que aprova a extraordinária e sugere também a última ordinária, que a gente faz em dezembro, seja em formato híbrido, como aconteceu no ano anterior, né, que a gente teve prestação de contas. Deixa eu vir para cá. Eu trouxe aqui o número da lei municipal que institui o Festival Cacilda Becker, ela é de 2014. E a Fábia comenta que vai procurar sobre a solicitação aí da Clarissa e dar um retorno. E aí o Thomas pediu a palavra, a Fábia também complementa dizendo que a banda aqui é centenária, então merece respeito, né? Merece ser tratada de forma diferenciada. E o Thomas pede a palavra. Eu só queria garantir que o assunto da corporação foi encerrado, né? Quer dizer, que agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Na verdade, enfim, mudar de assunto não, porque vamos continuar tratando de cultura e arte em Pirassununga, mas, de qualquer forma, eu já coloquei ontem no grupo do WhatsApp, do Conselho, mas eu acho importante trazer para cá também, porque eu participei, estive presente na última realização, no domingo, da apresentação da Orquestra Educacional de Piracicaba, no Centro de Convenções, e eu me preocupei, né, sinalizei, né, lá no grupo do WhatsApp, da baixa audiência dessa apresentação específica, mas de outras também, né, isso se estende a outras realizações que já têm sido feitas no município em ocasiões anteriores, neste ano, né, neste contexto pandêmico ainda, né, o que também é importante destacar, mas também antes. E aí, uma das conselheiras, né, colegas conselheiras, me procurou porque eu sinalizei a ausência de pessoas do conservatório e da própria corporação musical, que foi aqui discutida também, né? E aí, na minha compreensão, como era um evento de música, eu achava que essas instituições, né, precisavam se fazer presentes em maior número, né? Eu também procurei a Joyce como funcionária da secretaria, queria, enfim, obter informações do número de pessoas que estavam presentes, porque, enfim, a minha análise foi de observação, né, de estar ali presente e ver o volume de pessoas, né, e também queria aproveitar aqui a presença da vereadora, né, para que a gente também pudesse desenvolver mais esse assunto até de uma forma mais oficial e legislativa, né, pensar em políticas culturais que culminem na publicação de leis, né, enfim, de documentos oficiais, justamente para amparar essa divulgação dos eventos, seja eventos como esse da Orquestra Educacional de Piracicaba, que é um evento que vem de fora, né, que recebeu fomento estadual, né, enfim, existe uma diretriz da Lei de Fomento Estadual que rege essa divulgação, mas dos próprios eventos da secretaria, enfim, do município, né, promovido por meio do fomento municipal ou promovidos pela iniciativa pública da secretaria, enfim, da própria prefeitura.
E porque me preocupa um pouco na verdade, me preocupa bastante essa falta de participação da população, né? E em nenhum momento eu quis apontar a responsabilidade do conservatório. O conservatório foi citado na ocasião para a colaboração que eles tiveram na divulgação do evento. Eu também entendo que na logística ali me pareceu que essa foi uma remarcação de datas, então era para ter acontecido em outubro, e por motivos óbvios do fato extraordinário, né, da situação do tufão que aconteceu em Pirassununga no início de outubro, essa realização foi adiada e foi remarcada, então, para o dia 28, agora de novembro. Aqui, provavelmente, essa alteração das datas acabou acontecendo de forma um pouco rápida demais e a divulgação ficou um pouco comprometida. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante destacar que não existe uma política que dentro desse fomento da cultura do município, também passe pela divulgação desses eventos. Eu acho que isso também ficou um pouco evidente com relação à Lei Aldir Blanc no município, porque contava com uma divulgação muito orgânica das realizações da Lei Aldir Blanc, né? Então, a gente ficava um pouco dependente enfim, da disponibilidade dos servidores da Secretaria em publicarem na página oficial da Secretaria, pelos canais de comunicação do Conselho, pelas nossas próprias canais de comunicação, né, pelos nossos perfis nas redes sociais, os nossos contatos pessoais no WhatsApp, enfim, fazendo essa comunicação de forma orgânica, né? E eu acho que assim a divulgação fica comprometida, né? E como uma instituição, como uma política pública, eu acho que é importante a gente pensar numa lei que ampare essa divulgação, ampare com verba, que ampare com logística, que ampare com diretrizes, para que essa divulgação aconteça de uma forma mais efetiva, né? Então, eu acho muito triste quando a gente vai num evento, e eu tenho certeza que os artistas, os produtores culturais também estão de acordo comigo, quando a gente vê no palco mais gente do que gente na plateia, né? E o próprio regente que esteve lá regendo a Orquestra Educacional de Piracicaba manifestou esse sentimento também, dizendo que ele esperava mais gente assistindo à orquestra, né? Então, acho que quando o convidado, né, a pessoa que se dispõe a estar lá num domingo de manhã, com 2 ônibus, praticamente 90 pessoas, se não mais, envolvidos na logística, no palco, nas coxias, nos bastidores, organizando, enfim, independente de onde veio a verba, eu acho que a gente precisava contar com um público maior, não só do conservatório, não só da corporação musical, e eu acho que a gente precisava ter, sim, contar com entradas na rádio, com um canal de comunicação mais efetivo com os canais de comunicação da cidade, do entorno da região, né? Com rádio, jornais, enfim, com faixa na rua, com distribuição de flyers na praça, com cartazes espalhados nas repartições públicas, nas instituições de ensino, enfim, que a gente tenha o canal de comunicação mais efetivo para que a gente possa não só formar um público, né, formar o público, não um só, não um apenas, né, mas formar um grupo que possa aparecer nessas realizações e possa usufruir da arte, da cultura, que não só é produzida em Pirassununga, o que eu acho que é muito importante, porque eu vejo também que é uma luta de todos nós aqui, para que a gente tenha fomento dos artistas, dos produtores de arte e cultura de Pirassununga, mas também daqueles que a gente se propõe a receber, para que a gente faça jus também a ser uma cidade simpática, que usufrua dessas realizações, e que a gente cresça e amadureça também como produtores e como público, né? Porque a gente não pode ficar dependente, os produtores, né? Os artistas, os produtores de arte e cultura, não podem ficar dependentes sempre desse pequeno nicho de pessoas que somos nós aqui do Conselho, os interessados, os seus familiares que vêm prestigiar as realizações de cada um. Eu acho que é isso, por isso que eu também quis aqui pedir a palavra para, de certa forma, fazer aqui uma consideração sobre a minha postagem no WhatsApp, que de forma alguma era para indicar
enfim, uma falha, ou enfim, qualquer coisa do tipo, mas é por isso que eu acho que é importante falar, para que a gente pense como conselho, e aí contando aqui também com a participação novamente da vereadora Fábia, para que a gente possa elaborar uma lei que ampare, porque isso também é um argumento trazido pelos gestores públicos que eles não podem destinar verba, não podem ajudar na divulgação, porque isso configura improbidade administrativa, né? Enfim, deslocamento de verba, eu não sei exatamente qual é o termo correto, mas eles não podem destinar verba para a divulgação, porque isso, de certa forma, poderia ser interpretado como publicidade política, né? Enfim, comício, enfim, inclusive em anos eleitorais isso ainda é mais difícil ainda. Então, eu vou... Era isso, eu queria sinalizar isso, eventualmente eu trago numa próxima pauta de uma ordinária para que a gente elabore isso também, porque eu acho que isso é interesse de todos também. É isso, obrigado. Samanta, rapidinho, não quer? Obrigado, Thomas. Não? Obrigado, Então tá bom. Thomas. Obrigado. Thomas, obrigada pela sua Como fala. a Eu só gente- queria... Deixa eu só pontuar aqui, Almir, a respeito dessa questão da divulgação. Estou respondendo porque sou da secretaria, né? Então me sinto aí no dever de me posicionar com relação a isso. Com o início dessa... não consigo, tá? Com o início dessa gestão, houve as mudanças aqui na secretaria, natural, né? E aí eu não tenho mais participação na agenda da secretaria, então os eventos não chegam até mim, tá? Queria deixar isso esclarecido, assim. Quando o evento agenda com outra pessoa, depois esse evento chega para mim, ou para que eu faça a divulgação, e aí, assim, vem com folder, vem com release, porque eu não simplesmente entro no Facebook e escrevo assim, amanhã tem orquestra. Não, a gente tem que contextualizar, fazer um texto, publicar informações corretas, horário, data, se retira ingresso, se é de graça, se paga. Enfim, então eu preciso de informações para replicar a informação. Mesma coisa com imagens e tudo mais. E aí, quando essa informação chega a mim, eu publico Facebook da Secretaria, onde eu tenho acesso, Conselho Municipal de Políticas Culturais, eu mando por e-mail para todos os conselheiros, Câmara recebe uma cópia, Instagram e Facebook do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e aí eu encaminho também para a imprensa oficial. A imprensa oficial sai se for eventos gratuitos, se forem eventos pagos, eles não divulgam, tá? É isso. Mas eu preciso desse tempo, exatamente como alguém colocou aqui no chat, que tudo isso precisa de tempo. E esse evento, especificamente da orquestra, eu não recebi absolutamente nada. Eu vi que nos últimos 3, 4 dias anteriores aí que antecederam o evento, estavam distribuindo... Oi, Sarita! Eu estava distribuindo cartazes, o pessoal estava distribuindo cartazes, mas, enfim, só quero deixar isso claro que, assim, de minha parte, eu fico de mãos atadas porque eu preciso das informações. Se eu não tenho as informações, eu não tenho como replicar para ninguém. E eu também não vou ser leviana de dar uma informação que pode ser que mude, pode ser que não esteja confirmada. E é isso. Samanta aqui no chat colabora, que para isso precisa de tempo, é tudo em cima da hora, não tem planejamento. Aí ela pontua planejamento. E o Thomas aqui complementa. Esse tópico também faz parte do Plano Municipal de Cultura, item 5, objetivo geral, fomentar a comunicação sobre a cultura. Metas 30, 31 e 32. Nosso presidente aí foi embora. Eu também queria só também salientar, a título de curiosidade também, que anteriormente a gente fazia uma comunicação também para a Câmara, né? Como todos sabem, a gente recebe cortesias dos eventos pagos, essas cortesias são enviadas para secretários e eram enviadas para a Câmara. Eu não sei como está sendo essa dinâmica agora, até se a FEBA depois puder responder, se eles estão recebendo, se não estão recebendo, porque, como eu disse, saiu da minha alçada isso. Thomas, pede palavra?
levantou a mãozinha? Eu só queria fazer um complemento. Acho que assim, eu entendo que até Claro. essa divulgação orgânica também é orgânica da sua parte, né? Você é uma só, e eu entendo que existe aí um acúmulo de serviço funcional, estrutural, aqui do Conselho também. Enfim, eu sei que as demandas são muitas, mas eu acho que é por isso que é essencial que a gente pense de uma legislação, uma diretriz que também dê essa indicação de quem vai ser responsável por essa comunicação, por essa divulgação, porque eu entendo que você não pode ser a pessoa que escreve ofício, que escreve o texto para divulgação, que faz a arte, que gerencia a página do Instagram, que gerencia a página do Facebook, enfim, eu entendo que existe, e isso é só uma parte do serviço que você tem que executar dentro das suas 40 horas que você tem que cumprir na sua jornada, né, oficial, digamos assim, né, de serviço. Então, eu Aí leva entendo para isso. casa, faz em casa. Então, mas isso não é o correto, né? E Não aí é o eu entendo correto. que por exemplo, eu entendo que talvez o departamento de comunicação teria que fazer isso. A secretaria tem que contar com o departamento de comunicação, né? Ele tem que contar com uma pessoa, um servidor que seja responsável por gerenciar esses canais de comunicação, por fazer a arte, por ter artes, por criar essa agenda da cultura, né? Isso é essencial. A cultura vive dos eventos que ela promove, assim como o turismo, né? Então, acho que a gente precisa ter esse canal funcionando, né? Ativo, né? Que seja de longa duração, enfim. Eu acho que é isso, mas eu acho que eu acho que isso é uma coisa essencial, por isso que eu também aproveitando que a presença da vereadora, para que a gente trabalhe em conjunto nisso, para que isso seja oficializado, até para amparar o executivo, para que não recaiam essas cobranças de improbidade, enfim, não sei qual é o termo correto, mas porque isso, eu entendo que isso também faz parte de fomentar a cultura e a arte em Pirassununga, né? De ajudar, de colaborar, de ter investimento, de ter verba para divulgar essas produções. Obrigado. Sim. Eu tinha pedido Pessoal, para 2 falar. minutos e 50. Clarissa, você fala em 2:50 ou você quer que eu derrube e a gente volta para finalizar e marcar a extraordinária? Eu prefiro que derrube e volte, porque eu também preciso só fazer uma consideração final aí em relação a esse assunto. Então, tá bom. Então, beleza. Vou derrubar e a gente volta. Eu vou colar aqui as perguntas, as falas no chat para a gente poder finalizar, tá bom? Ok. Voltem. Beijo.